Como é o intuito dos nossos vídeos, para trazer conteúdo que seja, que tire um pouco daquele termo técnico. Claro, depois de tantos vídeos anteriores a esse, a gente vem postando, alguns nossos seguidores já sabem, já tem muita informação sobre o que é uma consultoria empresarial, qual a importância, os termos técnicos, balanço, balancete, DRE, demonstrações contábeis que são obrigatórias e a necessidade dessas demonstrações para as empresas, tanto micro como pequena, como médias empresas. Todas essas demonstrações são importantes. E qual é importante da organização do seu documento? Atualmente, nós pegamos, tem 3 meses que nós pegamos uma empresa para fazer. Fizemos a transformação dela, né? Era para fazer a transformação. Com o cliente estava apegado ao seu CNPJ. Olha o que está acontecendo com a gente aqui. E a gente precisa compartilhar num vídeo mais longo para que vocês entendam qual a importância de uma consultoria empresarial. Não ter só uma contabilidade. A contabilidade é importante, para algumas empresas é obrigatória, como todos nós já sabemos disso. Mas a importância de você ter uma consultoria, né? Ter uma empresa que te dá auxílio, te dá caminhos que você pode continuar crescendo. Então veja só o que está acontecendo. Ele era um MEI, foi MEI durante um ano e queria fazer a transformação. Nós conversamos com ele, demos baixa no MEI dele e abrimos uma nova empresa. Quando a gente foi ver, quando eu fui conversar com ele sobre a documentação dele, aí nessa parte, ele tem uma parte muito organizada, ele por sinal, ele organizou todos os CP, todas as notas fiscais de compra, cupom, né, as máquinas, os equipamentos que ele comprou, toda a reforma que ele fez, ele guardou nota fiscal de tudo. Ou seja, a empresa dele tinha uma empresa que não tinha procedimentos contábeis, tá? Não tinha nenhuma instrução, não tinha nenhum segmento, não tinha nenhum método, tá? Não tinha nenhum controle, tá? Ele não tinha nenhuma administração da empresa dele. Ele só comprava e vendia, guardava as notas de compra e guardava as notas controle de receita dele. E ele cresceu. Só que nesse momento que ele cresceu, eu conheço ele já tem um tempo, nós não oferecemos o serviço para ele em momento nenhum. Porque como a gente já conhece, vocês sabem, né, que amigos fazem negócio com amigos, mas existe um momento certo para cada um saber que aquele momento era certo para ele. Quando ele soube qual era o momento certo para ele, decidiu nos contratar. Quando ele nos contratou, né, nós fomos direto ao ponto, dá um baixa no meio e começa uma empresa nova, que você fazer uma transformação é mais caro para você, desapega do CNPJ. O CNPJ não é sua família são seus filhos, sua esposa, mãe, pai, esse que é a família dele. E essa ideia nós passamos para ele e ele entendeu perfeitamente. E aí nós começamos o processo de constituição. Mas quando nós pedimos a documentação dele, tinha todos os documentos, desde a abertura de um ano desse MEI, tá? E o que é de surpresa? A movimentação da empresa dele é equivalente a uma empresa de limitada. Ou seja, durante esse um ano ele teve um aumento gritante, tanto nas suas receitas como nas suas despesas, porque ele vinha controlando, tinha um controle muito bem, mas não tinha processos. Ele não sabia o que era custo, não sabia o que era despesa, os preços dele, alguns preços estavam elevados, alguns preços mais abaixo, porque ele estava cotando os preços dele de acordo com o mercado. Porque ele não sabia o que era custo e o que era despesa. Ele não sabia separar o que era custo, o que era despesa, o que estava impactando mais, o que estava impactando menos, o que vendia, o que não vendia. Mas ele tinha o controle, botava a mercadoria para dentro e vendia, botava a mercadoria para dentro, umas vendia mais, outras vendia menos. Onde a gente quer chegar, que a consultoria empresarial, hoje, quando ele vem conversar com a gente, ele fala que se ele tivesse uma consultoria antes, ele estava bem maior e bem melhor hoje, porque ele teria real situação da empresa dele. Isso, quando ele falou para a gente, falou assim, é exatamente isso que a gente quer ouvir dos nossos clientes, porque nós temos uma economia hoje, né, saindo da ociosidade, muitos empresários quebraram por causa da situação sanitária, muitos empresários estão se recolocando no mercado, estão precisando de consultoria. E ele, nesse momento de pandemia, mas com pandemia ele cresceu, mesmo com pandemia ele cresceu. Só que a quantidade de notas, a quantidade de documentos que ele tinha, precisava sim de um controle, precisava sim de processos internos, precisava sim de uma consultoria, precisava não só de uma contabilidade para fazer
fazer uma contabilidade, folha de pagamento, um cálculo de tributo e passar para ele. Não, isso ele não necessitou, porque ele pagava o MEI dele todo certinho, todo mês ele ia lá e pagava, ele e a esposa dele, organizando, tirava o valor do MEI, pagava, fazendo o pagamento do MEI, fez a declaração de um ano do MEI, fez tudo certinho como manda o figurino. Só que o que ele mais precisava nesse momento de constituição, de começo de empresário, era exatamente uma consultoria que desse direcionamento para ele, que mostrasse para ele o que são custos, o que são despesas. Para vocês terem uma noção, ele tem de imobilizado hoje mais de 100 mil reais de imobilizado, ele tem na empresa dele mais de 100 mil de imobilizado e não sabia que precisava imobilizar. Ou seja, ele tem um patrimônio hoje na empresa dele, e ele tinha só um CNPJ, não tinha controle, ele não sabia o que era o patrimônio dele, tá? Ele não tinha a real, ele não sabia utilizar o CNPJ dele como empresário e empresariar, administrar a pessoa jurídica que é a empresa dele. Isso serviu de exemplo não só para ele, como para todos nós. E não poderíamos deixar de compartilhar essas informações com vocês. Conte com a gente sempre, nós somos da KL, Consultoria Empresarial. Ficamos muito felizes quando nossos clientes conseguem abrir esse leque de informações e entender que ele precisa controlar, administrar e gerenciar a empresa dele. Conte com a gente sempre.